Então a gente vai sair um pouquinho, bem pouquinho do contexto escolar e a gente vai para um contexto empresarial, mas que isso também pode ser aplicado na escola. Isso é legal de reforçar porque inteligência artificial também está dentro da escola hoje. Então a gente vai da linguística à inteligência artificial desenvolvendo pesquisas na interface linguístico-computacional. Bom, e quem somos nós? Eu sou Ana Luísa, sou doutoranda em Linguística Aplicada aqui na Unicinos, sou pesquisadora e linguista também, e quem me acompanha hoje é a Mica, minha colega de trabalho, também doutoranda em Linguística, pesquisadora e linguista e bolsista Fulbright. E hoje na nossa apresentação a gente vai fazer um panorama geral de tudo que a gente faz. A gente vai falar primeiro do nosso contexto de pesquisa, falando do grupo qual a gente atua, falando um pouco de linguística e computação, e também as teorias e as abordagens que a gente usa, e aí, por fim, a gente vai apresentar os trabalhos que a gente desenvolve. Bom, a gente é parte do grupo de pesquisa chamado VLHSM, que é um grupo de pesquisa vinculado à SAP, e ele junta linguística aplicada e computação aplicada. Isso acontece porque anteriormente a gente era do grupo de pesquisa Semantec, então por trabalhar com semântica e tecnologia, a gente traz esse background da linguística aplicada para o grupo e trabalhamos junto com colegas da área da computação também. E os nossos objetivos são aprimorar softwares, adotar estratégias de processamento de linguagem natural. Pode só fechar um pouquinho, Eliana? Tradução e aprendizagem de máquina, desenvolver modelos para solução de questões de ordem tecnológica. Então, a gente trabalha muito com as demandas da própria SAP e o foco deles atualmente é tradução e terminologia. Para isso, a gente usa a linguística de corpos como metodologia da parte da linguística. Também trabalhamos com inteligência artificial e LLMs, que são esses modelos como o ChatGPT, o Gemini da Google, para desenvolver as nossas pesquisas. E aí a gente acaba utilizando modelos linguísticos para auxiliar na solução de problemas de ordem tecnológica, porque esses modelos, eles, por tratarem com língua, né, por serem modelos de processamento de linguagem natural, eles precisam desse respaldo de teorias linguísticas que contribuem para essas demandas e que tratam principalmente de terminologia, tradução, dentre outros. E a gente faz análises linguísticas que fornecem meios para coleta, análise e validação dos dados que a gente precisa utilizar. Um dos trabalhos que a gente fez na interface com a computação, a gente apresentou esse ano em Santiago de Compostela, na Espanha, sobre LLMs, que é o mais conhecido ChatGPT, e tradução. E aí a nossa tarefa era buscar diferentes abordagens para a gente tratar da tradução entre o português brasileiro e o português europeu. Então, a gente usou a base linguística como análise contrastiva para ver a diferença entre as duas variantes, para daí a gente ensinar os modelos a traduzir e a gente ver qual era o melhor que fazia uma tradução mais natural e mais próxima do que acontece realmente quando a gente fala uma das variantes. E agora entrando então um pouco nos nossos trabalhos, a Mica vai falar um pouco da dissertação dela e eu vou falar um pouquinho da minha tese também. A minha dissertação, então, trabalhou com a substituição lexical no domínio do varejo e eu utilizei semântica de frames e semântica lexical para avaliar o desempenho desses modelos. E aí eu tratei também de terminologia e variação terminológica e utilizei os modelos de linguagem Roberta. Então, eu utilizei 3 modelos de substituição lexical no inglês e no português e eu utilizei frames semânticos da FrameNet para analisar como eles afetam os resultados de substituição lexical. Para isso, como eu falei antes, eu utilizei a linguística de corpos e fiz uma análise semântica dos termos em inglês e português. Aqui está, inclusive, o nome do meu trabalho, o léxico como uma possibilidade. E eu consegui, de forma geral, observar que a semântica de frames realmente ajuda esses modelos a localizarem os melhores termos substitutos naquele contexto, porque ela acaba contextualizando de uma forma que a probabilidade não contextualiza. E percebi também que outras relações lexicais podem ajudar esses modelos no futuro. Então, fica aí um possível desenvolvimento. Bom, e sobre a minha tese, eu vou trabalhar com uma parte da linguística e da terminologia que não é muito conhecida, que é a harmonização de termos e conceitos. Também trago a semântica de frames, a terminologia baseada em frames, representação do conhecimento e o ChatGPT.
Então, a minha tese, a gente busca entender como que a gente estabelece termos dentro de uma empresa ou de qualquer domínio do conhecimento, e aí a gente vai usar a harmonização, que ela é uma recomendação da ISO para tratar de uma sugestão de termos. Então, a gente vai pensar que a gente tem diferentes termos para falar da mesma coisa. E aí eu trago aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia. A gente precisa, na harmonização, achar o termo principal e as variantes. E aí a gente tem aqui, por exemplo, empregado, colaborador, operário, funcionário, e todos esses termos, eles servem para falar sobre a mesma coisa, uma pessoa que trabalha em algum lugar. Só que a gente precisa estabelecer uma ordem. Como que a gente vai denominar essa pessoa dentro da empresa? Então, a gente aplica um procedimento, uma metodologia de harmonização. Só que esse procedimento, hoje, ele é manual e ele é puramente terminológico. Então, a gente traz uma nova abordagem, que é uma camada de experiência do terminólogo, de conhecimento prévio, de tudo que a gente usa na nossa linguagem, no nosso dia a dia, para a gente estabelecer essa sugestão de termos. E aí, por fim, eu ensino, então, a partir de estratégias de instrução, o ChatGPT a fazer a mesma coisa que uma harmonização manual. E aí a gente consegue ver que, dependendo da estratégia que a gente usa dentro do GPT, ele faz realmente uma harmonização similar à nossa. Então, se der tudo certo, nada der errado, em agosto eu entrego a minha tese, e aí a gente vê se vai dar certo. Era isso. Obrigada pela atenção de vocês, e a gente está aqui à disposição se vocês tiverem perguntas. Legal, Ana. Muito obrigada pela tua contribuição. Achei muito interessante, né? A contribuição da Mica, né? Mesmo não estando presente. Muito interessante. Então, passamos agora para as perguntas. Oi. Oi, tudo bem? Muito interessante a pesquisa. Não sei muito sobre, né? Mas deu para entender um pouquinho. É muito rápido, né? Sim. Eu gostaria de fazer essa questão semântica da semântica de frames, da terminologia. Tu mexe com a programação também. Então, tu sabe programação? Eu não sei como funciona, por isso que eu tô Depende. Não sei se é específico do projeto que a gente atua, porque no projeto, a parte de programação, como a gente trabalha com a computação aplicada, graças a Deus eles fazem isso por mim. Então, eles programam, eles fazem os modelos acontecerem. Mas quando a gente trabalha no GPT, no caso da minha tese, não é uma programação, é tu saber qual estratégia usar no prompt, que é como tu vai conversar ali, né? Tem o GPT... eu acho que eu vou só abrir aqui. Opa, esse aqui. Eu não vou compartilhar minha tela, mas só para vocês terem uma ideia. A gente conversa com o GPT a partir daqui da mensagem, né? Então, ali tu vai colocando tudo que tu precisa. E isso tem uma forma de tu fazer. Tem estudos que mostram qual é a melhor sequência de instrução para que ele tenha uma resposta muito melhor. Então, cada vez que tu vai adicionando camadas de informação, ele vai gerando resultados melhores. E aí a parte semântica entra justamente aqui, que a gente começa a fazer toda essa descrição semântica junto para que ele consiga compreender aquilo ali. Então, não é nem questão de programar, é questão de saber perguntar. Posso só fazer um complemento? A gente não se envolve muito nessa parte de implementação dos modelos, mas o nosso trabalho ele é muito importante na hora de avaliar e apontar o que pode ser melhorado nesses modelos. Então, é mais essa parte de avaliação que a gente faz, não tanto de implementação. É que tem dois modelos. Tem os modelos que é bem computacional, que é programação, e tem o modelo GPT, vamos dizer assim, que é chat GPT, que daí é mais fácil da gente pisar nesse terreno. Nada? Meninas, achei muito interessante, muito atual, né? Vocês disseram que essa pesquisa é aplicada para empresas, é isso? Isso. E vocês já pensaram em levar isso para o meio educacional? Porque, assim, me chamou... Olha, eu até marquei aqui, ó. Me chamou a atenção quando você falou assim, ó. A gente ensina o chat GPT a fazer uma harmonização dos termos, né?
Sim. E é exatamente isso, né, que está sendo discutido na área educacional, do uso da inteligência artificial generativa, né? Sim. De que eles têm que aprender com ela, né? E eu achei muito interessante essa questão dessa harmonização, né? De saber fazer a pergunta, porque, na verdade, se a gente parar para pensar, esse é o cerne do problema educacional, né? Exato. Eles dão respostas e não sabem fazer perguntas, né? Exato. Então, essa é a minha pergunta. Vocês já pensaram em transpor essa eu vou dar um pesquisa? spoiler. Eu estava no coffee break ali, eu falei para a Kátia, eu tô louca para achar alguém que queira aplicar inteligência artificial em sala de aula. Eu tenho uma pessoa, não sou eu, tá? Mas eu até mandei uma mensagem, eu mandei para essa na realidade, pessoa. assim, eu tenho trabalhado com várias amigas minhas de outras áreas que querem usar a inteligência artificial. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um estudo com uma amiga que é advogada. A gente está ensinando ele a fazer uma petição. Então, isso tudo a gente consegue fazer. E, por exemplo, eu estava terminando a tese, fazendo as considerações finais, e eu pensei, eu não sei como estruturar. GPT, me diz aí, o que eu preciso colocar nas minhas considerações finais? E ele trouxe tudo. Eu preciso exemplos de início de frases. Ele traz tudo que tu precisa. Então, é a forma de perguntar, é como que tu vai ensinar, e eu não digo nem só o aluno, mas qualquer pessoa a perguntar. Porque se tu perguntar errado, fora de uma ordem, uma sequência lógica, ele não vai te responder. Eu passei por isso no meu experimento da tese, que eu perguntei errado o que eu queria. E veio uma resposta nada a ver, assim, gente, não é ele, sou eu não soube perguntar. Então, esse é o grande segredo, assim, do chat GPT. Muito legal, meninas. Obrigada. Temos tempo ainda, Josi? Alguém mais? Micaela quer... tá. Tu queres complementar, Micaela, o que a Ana falou? Não? Não, eu acho que ela respondeu bem. Eu brinco que eu sou uma escritora melhor por causa do GPT. A gente tem que elaborar de várias formas até ele entender o que a gente quer. Parabenizar também as meninas, a Ana e a Micaela, por trazer essa temática, como disse a colega, né, um assunto, um tema bem atual, e me remeteu a uma situação que esses dias eu acompanhei na internet, enfim, nas redes sociais, onde vem muita propaganda de formações, de venda de cursos, né? E me chamou a atenção que tinha um site vendendo um curso para professores das salas de recurso multifuncionais, dos AEs, né? Para ensinar a utilizar a inteligência artificial para fazer os planos de atendimento individualizados dos estudantes. Sim. E isso é tão particular, porque para te desenvolver esse plano, tu tem que conhecer bem cada sujeito, né? E me gerou essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo e acho fundamental conhecer o uso dessa tecnologia, porque se realmente eu conheço a minha criança e eu consigo ir colocando informações, né, associadas especificamente aos fatos que essa criança traz, eu consigo desenvolver um PEI ali muito bem elaborado, mas precisa estar, né, dominando e apropriado do uso dessa tecnologia também. Então, eu acho que é muito interessante, mas a pesquisa de vocês, ela traz bem isso, né, e super relevante, que é aprender como usar, né, para realmente nos dar os dados precisos e as informações que a gente precisa. Eu sou muito suspeita porque eu acho isso o máximo, trabalhar com inteligência artificial. E a Prof. Kátia, minha orientadora, ela viu, às vezes eu faço um prompt que é 2 páginas de escrita, assim, de instrução para que ele vai fazer. É que a grande questão é que as pessoas podem ensinar, só que o que faz realmente o GPT funcionar bem, no teu caso, por exemplo, eu tenho ali que fazer o planejamento e eu preciso considerar as particularidades do meu aluno. Se tu pedir só um planejamento, de forma geral, ele vai te dar um planejamento geral. Agora, se tu começar no teu planejamento ali, na instrução, eu falar, olha, então, o meu aluno tem tal idade, ele é assim, 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 ele apresenta tais características, ele faz isso, isso e isso, ele vai fazer o teu planejamento específico para aquilo ali. Isso é uma coisa muito bacana, porque otimiza teu tempo.
Então, se tu levaria, sei lá, 1 hora para fazer um planejamento, tu vai fazer em 2 minutos, porque com certeza tu já tem anotado as características de cada aluno. É óbvio que ele não vai te dar algo assim preciosíssimo, mas tu vai revisar e lapidar. Então, é essa a ideia que a gente sempre prega, de fazer, não que ele faça o teu trabalho, mas que ele te ajude a acelerar para tu conseguir desenvolver outras coisas, que tu tenha tempo de qualidade, vamos dizer assim. Então, tu vai pegar a resposta dele e tu vai falar, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, eu vou trocar. Então, ele é um fator para contribuir e não para eliminar o nosso trabalho. Laura, nós já encerramos o tempo. Tu chama as gurias ali para conversar outra hora. Tudo tá bem, eu só ia falar mal da inteligência artificial também. Beijo, Ana. Vamos fazer um outro evento para isso. Brincadeira, Laura. Eu também falo bem mal dela também. Legal, muito obrigada, meninas. Obrigada, parabéns gente. pelo trabalho. Bom ter vocês aqui. Obrigada, pessoal.